Oi, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ontem eu gravei um videozinho com o título Por que a antiga serpente se rebelou? E eu tava olhando os comentários, né? Não me está falando aí o nome dos inscritos, mas tinha algumas perguntas e eu disse ali que eu iria estar falando do meu ponto de vista, a forma em que eu compreendo. Eu já disse a vocês, né, para você que está chegando aí agora no canal, eu quero convidar você para ir lá na playlists. Eu gosto muito da leitura da Bíblia, eu tenho a Bíblia como uma referência para a minha vida e quando eu olho para as histórias bíblicas, eu não a olho apenas como uma história do passado, mas eu a tenho como uma revelação para as nossas vidas nos dias de hoje. E eu vou estar falando um pouquinho a forma que eu compreendo. E quando eu comecei a ler a Bíblia e ler mesmo assim com vontade, eu percebi principalmente no livro de Isaías, um livro que eu amo demais, dentre todos eles, mas tem alguns que a gente se identifica melhor. E eu me lembro ali que no livro de Isaías eu vi algo assim diferente do que eu já tinha ouvido por todos os pregadores, por todos os mensageiros da palavra do Senhor. E então vocês vão ver aí que essa visão que eu tenho dentro da palavra de Deus é bem diferenciada, né? E eu sei que cada um de nós temos uma compreensão, temos ali, não sei, talvez uma revelação, não sei, o Senhor é que sabe. E eu vou estar falando para vocês a forma que eu compreendo aqui, né? Que ontem ali no vídeo eu disse assim que eu acredito que tudo foi um propósito de Deus quando aquele anjo ele cai do céu e depois também ali Eva foi tentada e Eva e seu companheiro Adão eles comem daquele fruto. Eu disse ali que é desta forma que eu creio que aquilo ali tudo foi por amor de Deus a nós, né, gentios, que Deus sabia da nossa desobediência e Deus queria alcançar a todos. E então, eu vou estar colocando aqui a forma que eu compreendo e está aberto para você deixar também a sua opinião, como você acredita, como você entende. Então, muitos lugares da Bíblia, muitas histórias, se não quase todas, eu vejo duas figuras, ou Jesus ou esse anjo caído que a Bíblia está falando deles. E depois eu vou estar falando ali uma história em que na minha compreensão, eu vejo que está falando desse anjo. Mas eu quero ler novamente aquela leitura que eu fiz antes, porque se você aí não prestou bem atenção, eu já dei uma resposta, é que eu não leio até o finalzinho, mas já falei ontem sobre a minha opinião sobre este anjo. Presta bem atenção. Ó, eu vou ler aqui onde eu li ontem, Romanos 11:11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação a nós, gentios, para excitar a emulação. Eu vou estar trocando aí alguns nomes para você compreender como uma leitura assim da forma em que eu acredito e imagino, eu vou estar aí falando da forma, tá? E se a queda dos anjos, tá? Do anjo, e se a queda do anjo, para você entender, eu tô lendo Romanos 11:12. E se a queda, e se a sua queda é a riqueza do mundo, a diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Romanos é Paulo que escreveu, né? Para ver se de alguma maneira posso incitar o ciúme os que da minha carne e salvar algum deles. Foi Paulo que escreveu, mas é lógico que é pela inspiração e o Espírito Santo de Deus está falando por intermédio de Paulo. Porque se a sua rejeição, se a rejeição deles é reconciliação do mundo, qual seria a sua admissão senão vida entre os mortos, a vida entre os mortos? E se as primícias são santas, se os primeiros lá, se esses anjos, né, são santos, também a massa o é. E se a raiz, eles, é santa, também os ramos são, né? Nós, os ramos que fomos enxertados. E se algum dos ramos, eles lá, foram quebrados, se alguns dos anjos lá foram quebrados e tu, sendo jambuzeiro, foste agora enxertado em lugar deles e feito participante da raiz
da seiva da oliveira, ou seja, enxertado ali diretamente na fonte em Deus, não te glorie contra os ramos ou contra esses anjos, pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz te sustenta, né? Eu que sustento a Deus, é Deus que me sustenta. 19. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertada. Agora os anjos, Adão, os anjos caiu para que eu fosse enxertada. Olha só, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não se ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou aos anjos, aos ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade, né? Deus foi severo com eles e bom comigo. Se permanecer na tua benignidade, de outra maneira também seremos, né? Serei cortado. Olha só. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para enxertar aquele povo, né? Porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais eles, né? Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira, quanto mais aqueles que caíram, as primícias, podem ser enxertados na oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Paulo está dizendo que é um segredo, ó, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Outra coisa aqui, que eu vejo que eu sou mensageira da palavra de Deus, mas eu tenho uma compreensão, pelo que eu vejo, bem diferente do que eu ouço. Eu compreendo que Israel, Jerusalém, Jacó é aquele povo lá de Deus caído. E nós, eu acredito que somos Judá, gentios, eu acredito que somos nós. Olha, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de nós, né? Por causa de vós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons da vocação de Deus são sem arrependimento, né? Porque assim como vós antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora nós alcançamos misericórdia pela desobediência deles, olha só, nós alcançamos misericórdia pela desobediência daqueles que foram desobedientes no passado. O 31 fala, assim também eles, né, estes agora foram desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia de vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos nós usar de misericórdia. Deus encerrou aquele anjo, Adão, nós, encerrou tudo embaixo da desobediência, né? Vou ler mais uma vez, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos nós usar de misericórdia. Eu vejo aí um amor tremendo, mas um amor maravilhoso mesmo de Deus por nós. E algumas figuras de algumas histórias bíblicas, eu vejo que Deus, assim, eu sinto que Deus está ali falando numa parábola ou de Jesus ou deste anjo. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Eu não vou abrir, eu não preciso abrir, mas eu quero falar rapidamente. Uma das histórias que eu vejo e compreendo no meu entendimento, tá bom? Eu sei que você pode ter a sua interpretação, mas no meu entendimento, eu vejo que quando Deus fala lá em Gênesis capítulo 37 de um jovem chamado José, na minha interpretação, Deus está falando dessa figura caída. Olha só, José, ou vou referir assim, ó, o anjo,
É José, tá bom? José, o anjo, vou falar assim para você compreender, o anjo que caiu. José, o anjo, um filho mais amado ali do pai. O pai o amava demais, demais, demais. José, ou o anjo, era um sonhador. Era um sonhador, ele tinha sonhos, era o mais belo. O Senhor colocou ali uma túnica ali, uma túnica mesmo, né, de cores ali nele. José era amado, José era o mais belo, José era o mais invejado entre os seus irmãos. Assim como, né, eu compreendo na palavra que houve ali uma rebelião, uma inveja ali, né? E eu vejo que naquela confusão, houve ali uma inveja dos seus irmãos a ponto de José ser lançado numa cova, ou seja, José ele sai ali da posição dele e cai, porque num desses sonhos José ele conta, né, que ele via ali 11 se não me engano, 11 estrelas vinha e se prostrava diante dele, representando ali, né? Ele estava falando de algo futuro que ele estava vendo. E os irmãos falavam assim, você está dizendo que nós vamos aqui te servir? Você está querendo ser mais que nós? E aí José teve um outro sonho, que José diz assim, que ele via que o sol e a lua também estavam ali diante dele. E nesse momento, é como se ali eu entendo que ele estava dizendo que ele ia ser assim, né, semelhante ali a Deus, né? Que Deus, o sol, iria se prostrar diante dele. E a palavra de Deus diz assim, que os irmãos eles ficaram com muita raiva de José mesmo, a ponto ali, né, que eu creio que é tudo por uma permissão de Deus, que José, assim como aconteceu com José, que depois eu vou estar lendo ali para vocês. Olha o barulho. Espera um pouquinho, pessoal. Oh, meu Deus. Assim como quando José ele cai daquela posição e tudo era um projeto, era um plano de Deus. Dali a pouco, José, ele foi tirado daquela cova e ele foi tido como morto. E José foi levado para o Egito, vendido como escravo. E nós sabemos, né, se você faz parte de alguma igreja, alguma doutrina, você sabe que quando nós ouvimos falar Egito, não sabemos que não é um bom lugar, o Egito. E José, ele foi levado ali para o Egito, a ponto ali, numa outra acusação da mulher, olha só, da mulher, né? Ali numa acusação da mulher, aquele anjo, né? A mulher ali, eu não vou entrar entrando assim em detalhes, mas quando Eva ali, que Jesus, o Senhor, o Deus, né? Era Deus na verdade, Deus ele chega ali e fala ali, né? Mas por que você fez isso? Ele fala assim, mas a serpente falou para fazer isso assim. Então ali houve uma condenação por causa da mulher. E naquele momento, aquela condenação ali no Egito, José ele foi lançado numa prisão mesmo ali, como um prisioneiro ali, ele foi lançado. E assim eu vejo ali que Deus tinha plano de fazer. José ele não reinou lá no céu, mas Deus deixou que José reinasse e transformasse ali em governador do Egito. Porque em todo tempo Deus era com José. Deus estava com José em todo o tempo. Então eu vejo aí, né, nesse pensamento meu, e se esse pensamento meu estiver com linha mesmo aí, com aquilo que Deus diz, e isso for uma realidade ali dentro da história bíblica, eu vejo em todo o tempo a mão, o amor, o propósito de Deus. Este anjo, ele não se elevou e ele não pôde ser como Deus lá, mas o próprio Deus tinha um propósito, um projeto de exaltação para José, né? Para José aqui na terra, e colocou ele como governador do Egito, a ponto de quando ali o copeiro e também depois o padeiro tiveram sonhos e José interpreta aquele sonho, e mais adiante Faraó que estava ali, Faraó era aquele que era o maior, né? Faraó é como se fosse ali o próprio Deus. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, não quero ler tudo não, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Faraó, ele era ali mesmo como Deus. Opa, eu tô aqui
Faraó, ele era ali mesmo como Deus. Deixa eu abrir aqui Gênesis. E a palavra de Deus diz assim, que Faraó, ele tira aquele anel, ele coloca ali, e tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamaram diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José Zafinete Peneia e deu por mulher a Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. Olha só que coisa mais linda. E a palavra de Deus nos diz assim que quando Deus coloca ali José como governador do Egito, e ali eu creio que Deus, ele tem um amor por todos nós. Deus faz da forma em que ele quer. E a palavra de Deus diz assim que quando José ele é ali encarregado de toda a terra do Egito, ele faz uma revelação ali num sonho de Faraó, que Deus deu ali para ele a interpretação que viria ali 7 anos com muita fartura e logo depois 7 anos com muita fome mesmo. E José diz assim para Faraó: escolhe um homem sábio e coloca, como governador do Egito. E naquele momento Faraó diz assim: olha, não teria homem melhor do que tu, José, eu te coloco você como governador do Egito. E ali José foi colocado como governador do Egito, a ponto que a palavra de Deus diz assim, que em todas as terras ali, eles tinham fome e eles precisavam comprar ali a comida do Egito, eles tinham que ir lá para pedir para José. Ali estava todos escravizados. E hoje, sim, eu vejo assim o povo escravizado, nessa minha visão de José, desse anjo, assim como a gente até prega sobre isso, dessa escravidão. E a própria palavra diz assim que se um homem for agradável a Deus, tem um Provérbios que diz assim, que se a vida do homem for agradável a Deus, ele faz com que os seus inimigos se tornem seus amigos, Então, eu entendo que quando Deus coloca José ali como governador, e ninguém podia comprar nada, a ponto deles vender o seu próprio corpo ali como escravo ali de Faraó naquele lugar. Olha só, Se você estiver aí ouvindo, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz a você, tá? Eu não vou aprofundar, talvez você faça algumas perguntas mais profundas, mas eu não me sinto assim confortável de responder. Não que eu não pense, eu penso sim, mas eu prefiro guardar esses pensamentos, dessas revelações mais profundas comigo e Deus, sabe? E ali José foi colocado como governador do Egito, a ponto de um dia ali, os seus irmãos, eles chegam perto dele, e quando ele chega perto dele, olha só, disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da face de José. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam ali para o Egito. Agora, pois, não entristeçais, nem vos pese os seus corações, os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação de vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida, para um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá. Olha só, José ali, ele sabia, assim como ele sabe, não foi vocês que me enviaram para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como governador
de toda a terra do Egito. Quem é o governador do Egito? Quem é o governador? Quando nós começamos a raciocinar, e Deus, ele tem um amor por toda a criatura dele. Eu não vejo, eu compreendo, assim como você, eu não acredito num Deus que ele, para abençoar um povo, como no vídeo de ontem, para abençoar um povo, ali ele maltrata outro. Eu não acredito, mas como a leitura que eu fiz lá, eu acredito num Deus que abraça a todos, num Deus que abençoa a todos, num Deus que une tudo num povo só. E lá, e eu creio que você está entendendo essa revelação que eu estou falando para você. E lá no livro de Jeremias, eu quero ler para você. Então eu compreendo ali José se referindo a este governador do Egito, que nós muitas das vezes blasfemamos coisas que não sabemos, né? Eu creio que você aí entendeu. Jeremias 33, olha só o que diz, 33:16 diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Naqueles dias, eu já disse para você no início, né, que eu acredito que Judá é nós e Jerusalém é esses anjos. Ó, naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome com o qual Deus chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. E olha ainda o que diz aqui em Jeremias 33:24. Presta bem atenção. Porventura, não tens visto o que este povo está dizendo? As duas gerações, né, Jerusalém e Israel, né? As duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais um povo diante deles. Olha só o 25. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e a noite, com a luz e com as trevas, assim eu entendo, tá bom? Assim diz o Senhor, Jeremias 33:25. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó, ou do enganador, e de Davi também, né? Judá, nós. Meu servo, para que não tome a sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-eis deles. Olha só, eu espero que vocês tenham compreendido nesse Deus de amor, sim, nesse Deus que tem sim uma salvação. Eu não vou estar estendendo muito, mas como eu disse a você, Deus me trouxe revelações fortíssimas quando eu comecei a pegar a Bíblia Sagrada lá no ano de 2003 por aí, mas eu comia. Para vocês terem uma ideia, olha a minha Bíblia, dá uma olhada aqui na minha Bíblia. Olha aqui a minha Bíblia, como está. Tem pessoas que chamam a gente de maluca, né? Mas é assim que Deus nos revela, quando nós temos mesmo sede da palavra de Deus, de ouvir a voz do Senhor. E eu sei que tudo isso que eu estou falando, eu sei que é sobre a direção de Deus. Isso pode parecer muito loucura mesmo, como a própria palavra diz assim, que as coisas espirituais só se compreendem espiritualmente, como Paulo fala. Eu sei, porque sabe por que eu estou falando isso? E eu tenho certeza do que eu estou falando, e eu não quero que vocês dizem assim, ela está dizendo que ela é certeza e ela sabe tudo e eu quero convencer você. Não, eu não preciso convencer isso, porque aquele que me convence diante dele agora, eu digo que eu estou sentindo a presença dele, do Espírito Santo de Deus aqui comigo, de verdade, bem aqui, ó. Talvez você fale, que mulher maluca. Não importa o que você fala, o importante é eu saber que Jesus, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, está comigo. E vocês pensam que eu estou falando isso de qualquer jeito? Não. Antes eu oro, eu falo com o Senhor. Eu comecei a gravar esses vídeos. Ontem, aquele vídeo, eu gravei 8 vezes mais ou menos, não contei, mas umas 8 vezes e tirava. Até que, acho que Deus falou assim, agora pode pôr esse. E hoje é a segunda vez
que eu gravei, deletei, e este vídeo eu vou colocar para vocês, porque neste momento, se eu estou sentindo aqui a presença dele, é porque eu tenho aí vamos dizer assim, esqueci, fugiu a palavra. Eu tenho o apoio, vamos dizer assim, do Espírito Santo e essa presença linda, né? Então, eu não sei a forma que você crê, você pastores talvez vê aí, mas esta é a minha visão, que a palavra de Deus, ela tem revelações para nós cristãos, tá bom? Fiquem todos com Deus, deixa aí a sua opinião, eu estou aberta para ouvir as suas opiniões também, tá bom? E eu quero que vocês deixem as suas opiniões. O que eu não vou fazer é me estender muito assim em falar de revelações muito mais profundas, porque tem revelações mais profundas, mas que não convém me falar, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima aí, tchau, tchau, um abração.